Olá, meu nome é Ana e eu venho aqui contar um pouco do meu relato. Destruir minha vida, eu não, né? Começaram homens que passaram pela minha vida, destruir a minha vida, começando pelo meu pai. Diferente de muitos relatos que os pais são pedófilos e mexem com as filhas quando elas ainda são pequenininhas, comigo foi diferente. Meu pai, ele começou a mexer comigo quando eu já era moça. E na primeira vez eu ainda estava naqueles dias, mas ele não se importou e fez do mesmo jeito. Foi onde eu perdi minha virgindade. Daquele dia em diante, minha vida nunca mais foi a mesma, porque eu não conseguia parar de pensar naquilo. Quão horrendo era aquilo, e quão horrível era meu pai, e eu não tinha percebido. Minha mãe vivia doente, indo para lá e para cá, os médicos. Mas isso não quer dizer nada. Isso é o caráter dele. Pouco tempo depois, meu irmão invadiu a casa de uma mulher que morava só forçou ela a ter intimidade com ele. Então, quer dizer, puxou o caráter podre do meu pai, infelizmente. Mas vamos ao que aconteceu comigo. Eu não aguentava mais aquela vida, porque era muito horrível. Vocês não têm noção de como é horrível. É pior do que apanhar, é pior do que ser humilhada. Não tem noção de como é horrível. Quem já passou por isso tem noção, sim, de como é horrível você ter que ter intimidade com teu próprio pai. Você não esquece. É uma coisa que não te deixa em paz, onde você vai, tá te perturbando, você só pensa naquilo. Você conversa com as colegas, brinca, ri, mas por fora, por dentro, você tá dilacerada. Só pensa no que te aconteceu e que vai te continuar te acontecendo, que você tem que dar um jeito de sair daquele ambiente tóxico, podre, porque ou você sai ou vai continuar acontecendo. Ou vai continuar acontecendo e ninguém vai fazer nada. Porque você não vai falar para ninguém, porque seu pai é muito influente ali na redondeza, ali no vilarejo. Ninguém vai acreditar em você. Mesmo que acredite, ninguém vai ousar dizer que acredita em você, que é verdade que seu pai está fazendo isso. Por medo dele, todos vão dizer que é mentira sua, que você está inventando. Que coitado do seu fulano, está sendo, como eu vou dizer, a filha está inventando coisas horríveis a respeito dele. É isso que diriam se eu contasse a alguém. Contei à minha mãe porque fui obrigada, engravidei dele. E ela falou para ele. Ele deu um jeito de vender algumas coisas, nos deu o dinheiro e mandou ir na cidade mais próxima procurar uma clínica clandestina e abortar a criança. Olha o nível da safadeza do canalha. Eu, para fugir daquela situação, me envolvi com um homem casado, com quem eu vivo até hoje, vivo. Vivo. Ele alugou uma casa para mim e me levou. Me tirou da casa dos meus pais e me levou. Porque eu queria sair dali. Eu achava que se eu saísse dali, minha vida estava resolvida. Nessa parte foi resolvida. Meu pai nunca mais pôde chegar perto de mim. Só que não resolvemos problemas. Eu me envolvi com um homem que, vamos dizer assim, eu não tenho coragem de deixá-lo porque ele vai atrás de mim. Nem a esposa deixou, nem a esposa ousou deixá-lo. Porque todo mundo tem medo dele. Então eu vivo uma vida que não é vida. Ele vem quando quer, aparece quando quer, porque ele não é fiel a mim nem à esposa. Claro que ele não ia ser. Se ele traiu a esposa comigo, ele ia continuar traindo. No fundo eu sabia disso, mas eu queria sair daquela casa, eu queria ir embora daquela casa, eu queria sair, queria um teto para dormir debaixo, comida para comer, e que não fosse perto daquele monstro que quase todos os dias fazia aquilo comigo. Era raro o dia que passava, depois que se iniciou aquele ciclo vicioso, é raro os dias que não aconteciam. Às vezes eram 2 vezes no dia. Tudo bem, eu não era uma criança, eu já era adolescente,
muitas vezes eu lutava, mas ia que eu perdia as forças e aquilo acontecia. Eu não tinha força para lutar com ele. Imagine, eu magrinha, minguera, e ele um homem grande, forte. É claro que ele ia me vencer no braço. Hoje em dia, tenho 2 filhos, fico em casa, não tenho de trabalhar, um vilarejo que não tem onde ir. Sou mal vista porque sou a amante até hoje. Quantos anos já se passaram, né? Já passaram mais de 15 anos. Sou mal vista pela sociedade. Algumas pessoas hoje em dia falam comigo, mas passou muitos anos que ninguém falava comigo. Então, quer dizer, eu troquei 6 por meia dúzia. Não sei o que era mais ruim, sei o que é mais ruim. Hoje em dia, muitas pessoas voltaram a falar comigo, porque já se passaram tanto tempo, né? Mas eu não tenho uma vida boa, não. Não falta nada em casa. De comida, não. Mas e cadê a minha vida? Eu não vivo a minha vida. Eu nunca vivi a minha vida. Eu só vivi até os 13 para 14 anos, ali quando eu fiquei adolescente. Depois eu vivi em função de satisfazer os desejos de meu pai. Depois eu saí da casa dele e fui morar com um homem que já tinha esposa, morar em outra casa. E vivo em função de esperar que esse homem apareça. Porque aparece quando quer. Às vezes 2 vezes por mês. No começo, era tudo mamão com açúcar. Eu achava que ele ia largar a esposa e me assumir. Mero engano. Ele nunca largou a esposa. E tem muitas amantes. E eu, nessa altura da vida, tenho que me conformar. Porque eu vou fazer o quê? Eu vou para onde? Eu vou recomeçar aonde? Tenho minha mãe que é doente, que não mora muito longe. Eu voltei a frequentar a casa dos meus pais depois de um tempo, por causa da minha mãe. Falo mal e porcamente com o meu genitor, aquele homem que se diz meu pai. Vou lá por causa da minha mãe. Levo remédios, porque nesse ponto, o meu amante, porque não é meu marido. E não é assim que ele se comporta. E não é. Todo mundo sabe que ele tem esposa. Nesse ponto, ele é bom, ele me dá dinheiro. Eu levo o remédio, eu pego as receitas dela que o médico passou, eu vou comprar remédio, porque aquele monstro que se diz meu pai, não tá nem aí de comprar remédios para ela. Por ele, ela já tinha morrido. Ele não tá nem aí. Eu perguntei pra minha irmã mais nova, que era bem pequenininha, quando saí de casa, se ele não tá mexendo com ela. Ela disse que não, mas eu não sei. Eu morro de medo que ele tá mexendo com ela e ela não conta por medo. Porque agora ela já é moça. Mas isso, eu pergunto isso a ela desde que ela tinha uns 8, 9 anos. Ela disse que não. Ela sempre fala que não. Não sei. Talvez ele pensa, vai acontecer a mesma coisa, vai se envolver com um homem casado, vai ficar mal falado, vai isso, vai aquilo, mas eu não sei. No fundo, eu acho que ele mexe com ela também. E eu fico morrendo de medo. E vou levando a vida. Ou a vida vai me levando. Porque essa não é a vida que eu sonhei pra mim. Não é a vida que a minha mãe sonhou pra mim. Mas uma vida destruída por um lar disfuncional, por uma família tóxica, por um pai toxíssimo, por um pai que não é pai, porque quem faz isso pra mim não é pai. E essa é a minha história. Eu vim aqui desabafar um pouco porque eu não tenho muito com quem desabafar. Na verdade, eu converso sobre essas coisas quando eu vou na minha mãe e ele não está. Porque eu nunca abri a boca para dizer para as pessoas o que aconteceu comigo, o porquê de eu ter me envolvido com esse homem casado e ido morar com ele. Era o desespero, a ânsia de fugir de um problema, arranjei outro. Então, eu não tenho quem desabafar. E eu não gosto muito de ficar falando com a minha mãe, porque ela já é doente. Se eu fico falando na cabeça dela, eu tenho que fingir que tô feliz, que tá tudo bem, que tá tudo mil maravilha. Eu não quero que ela fique se preocupando comigo, porque ela é doente já. E tem toda aquela preocupação, que eu também acho que ela se preocupa com a minha irmã e tal. Mas é isso.
Essa é a minha história, esse é o meu relato. E quando a gente tá no desespero, a gente troca a bosta pela merda. É isso que o desespero faz uma pessoa fazer. E esse é o meu relato. Quer dizer, dessa moça, né? Não é só com ela que acontece isso, com muitas moças aqui no Brasil acontece isso. Com muitas mulheres que acabam fazendo besteira porque querem fugir de um lar que é tóxico, de um pai que é completamente não um pai, de uma família que não funciona. Esse homem não devia nem ter se casado para agir dessa maneira, para agir desse jeito. Por que que ele se casou? Ele não respeita a esposa, ele não respeita os filhos, as filhas. E viu, ela falando do irmão, que fez isso com uma mulher lá que morava sozinha, mora sozinha. O caráter do pai, né? Infelizmente, eu não gostaria de estar na pele dessa moça. E você, que tem uma história parecida ou diferente, manda para mim, que eu vou ter muito carinho e respeito em contar a tua história aqui no canal. Vou deixar meu e-mail e meu WhatsApp na descrição do vídeo. Manda a sua história, quero contar, tá bom? Um beijo no coração de todos vocês e até o próximo vídeo.